Existe um lado certo e um lado errado de dormir. É ciência, está nas diretrizes e pode mudar a tua noite a partir de hoje. Se você acorda com azia, ou com aquele gosto amargo na garganta, ou com tosse no meio da noite, ou simplesmente sente ali que não descansa direito, o lado que você deita pode ser exatamente o que está te sabotando. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Pessoal, eu faço atendimento aqui na Clínica Iano e atendo todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar o QR Code de agendamento aqui do lado e o telefone de contato aqui na descrição. Considere ser membro do canal aí para receber os vídeos antes do lançamento. Vamos lá? Por que o lado importa? O mecanismo. Quando você deita, a gravidade ela não desliga. Ela continua puxando tudo para baixo. O conteúdo do seu estômago, o seu diafragma e até o teu coração. Vamos começar pelo estômago, que é onde entra o refluxo. O teu estômago se conecta com o esôfago através de uma espécie de válvula. Quando essa válvula relaxa ali na hora errada, o ácido ele sobe. Isso é o refluxo. Quando você deita do lado esquerdo, o estômago então fica numa posição em que a junção com o esôfago fica acima do nível do ácido. Ou seja, o ácido tem que trabalhar contra a gravidade para subir. Fica mais difícil o refluxo acontecer. Já quando você deita do lado direito ou de barriga para cima, acontece o contrário. A junção fica mais exposta, o ácido escorre com mais facilidade e o refluxo piora. É o que mostra a medição direta de ácido dentro do estômago, aquele exame chamado pH-metria. Do lado esquerdo, o tempo que o esôfago fica exposto ao ácido ele cai e o ácido é limpo mais rápido. E aqui vai um alerta, pessoal. O refluxo à noite pode provocar uma dor no peito que imita ali com perfeição um problema no coração. Todo mês chega gente no pronto-socorro achando que está infartando e na verdade era ácido queimando no esôfago. Só que o contrário, ele também acontece. A pessoa acha que é só uma azia forte, toma ali um antiácido e na verdade era o coração pedindo socorro. Por isso guarda isso. Dor no peito, que se repete, que aperta, que vem com falta de ar ou suor, nunca pode ser tratado por conta como se fosse azia. Ele precisa ser avaliado. É melhor investigar aí 10 azias do que perder um único infarto. Agora o coração, pessoal. Num coração saudável, o lado que você dorme não causa doença nenhuma, lógico. Quem te disser que dormir de um lado estraga o coração ali que está sadio, ele está te enganando. Mas existe um fenômeno real, descrito na literatura médica, que acontece quando o coração já está aumentado ou ele está mais fraco. E aí quando esse coração maior é colocado do lado esquerdo, ele encosta na parede do tórax e é comprimido contra a parede. Isso aumenta a pressão então dentro dos vasos do pulmão e ativa o sistema de estresse ali do corpo, o sistema nervoso simpático. O resultado é uma sensação de falta de ar e desconforto que melhora quando a pessoa vira ali para o lado direito. Isso tem um nome, é a trepopneia. Então guarda aí que no final eu vou falar mais um pouquinho dela. Qual é o lado certo para dormir? Para quem sofre então de refluxo, azia ou tem queimação à noite, a resposta é clara. O lado certo é o lado esquerdo. As principais sociedades médicas colocam o dormir do lado esquerdo como uma orientação de estilo de vida ali para quem tem refluxo. Isso é sustentado por revisões que juntaram vários estudos e chegaram na mesma conclusão. Dormir do lado esquerdo reduz o número de episódios de refluxo durante a noite e diminui o tempo em que teu esôfago ali fica mergulhado no ácido. Por que isso é tão importante? Porque o refluxo noturno é o mais perigoso de todos. Durante o dia, o ácido sobe, você engole, você fica em pé, a gravidade ajuda e a saliva neutraliza o ácido. À noite, deitado, dormindo, nada disso acontece. O ácido fica parado, em contato com o esôfago, ali por muito mais tempo. E é esse ácido parado, noite após noite, que causa ali uma inflamação crônica ali no esôfago, pode causar tosse, rouquidão e pode levar, inclusive, a lesões mais sérias ali no esôfago, né, pessoal? E não é só azia. O refluxo noturno é uma das causas escondidas de tosse crônica, pigarro e até de crises de falta de ar que parece com aquelas crises de asma. Tem gente que trata aí tosse por anos, né, sem descobrir, porque na verdade a origem estava ali no estômago. Pensa comigo, são 6, 7, 8 horas todas as noites, o ácido em contato ali com tecido que não foi feito para aguentar isso. Com os anos, essa agressão repetida pode alterar então as células do esôfago, uma condição chamada de esôfago de Barrett, que aumenta o risco de câncer. Então tratar o refluxo, pessoal, não é frescura, ele é prevenção. Então o primeiro passo, talvez o mais barato e simples aí, comece a treinar o teu corpo para dormir virado para o lado esquerdo. E quem mais se beneficia disso? Quem tem sobrepeso, quem já passou ali dos 60, as gestantes e quem toma aí vários remédios por dia. São justamente então essas pessoas que o refluxo noturno costuma ser mais intenso e nas quais medidas simples como a posição então pode fazer diferença. O que fazer na prática?
Claro que só dormir do lado esquerdo, então, né, pessoal, sozinho ele não faz milagre. O que você pode fazer primeiro? Primeiro, você eleva a cabeceira da cama. E não é empilhar um monte de travesseiro ali embaixo da cabeça. Isso só vai dobrar o teu pescoço. Você precisa elevar a cabeceira inteira, pelo menos uns 15 centímetros. Aí você pode colocar esses travesseiros, que são travesseiros anti-refluxo. Assim o teu tronco inteiro fica numa leve inclinação e a gravidade passa a trabalhar ao teu favor, então, contra o ácido. Segunda coisa, respeita aí o intervalo entre a janta e a cama. Espera aí pelo menos 2 ou 3 horas aí depois que você comeu para você deitar. Se você come e já deita em seguida, o estômago está cheio, a pressão lá dentro está alta. E o refluxo, então, é praticamente garantido. Terceiro, cuida do peso. O excesso de gordura na barriga aumenta a pressão sobre o estômago e empurra o ácido para cima. Então, perder peso aí, sem dúvida, vai ajudar a você diminuir o teu refluxo aí de forma natural. E lógico, vai ajudar o teu coração também. Quarto, cuidado com o álcool. Comida ali muito gordurosa, fritura. O álcool, ele relaxa aquela válvula do estômago e atrasa o esvaziamento gástrico. Café em excesso à noite também atrapalha. Não precisa cortar tudo na vida. Precisa não fazer isso tudo perto da hora de dormir. No jantar, fica de olho nos alimentos ali que mais soltam ali, mais deixam relaxar essa válvula. Que são as frituras, os queijos gordurosos, molho de tomate, pimenta, chocolate, refrigerante. Não precisa banir para sempre, mas evita de consumir isso aí nas 3 últimas horas ali antes de você deitar. E quinto, lógico, se você fuma, esse é mais um motivo para parar. O cigarro reduz a proteção natural do esôfago e piora o refluxo. Além, é lógico, de ser uma das maiores inimigas aí para o coração. Tem mais um alerta aí que junta tudo. Se além do refluxo você ronca alto e acorda cansado como se não tivesse dormido, fica atento na apneia do sono. A apneia piora o refluxo e sobrecarrega o coração ao mesmo tempo, subindo a tua pressão ali durante a noite. Se for o caso, tratando a apneia, você resolve os 2 problemas de uma vez só. E para o diagnóstico da apneia, você precisa fazer a polissonografia, que inclusive a gente faz aqui na Clínica Ian. E tem uma coisa boa, né, pessoal? Quase tudo que protege o teu esôfago, ali do refluxo, também protege o teu coração. Então, perder peso, comer mais cedo, cortar o álcool, banir o cigarro, o teu coração e o teu esôfago vão agradecer. Mitos sobre o coração ao deitar. Vamos falar agora de alguns mitos do coração que eu ouço muito aqui no consultório. Mito 1. Muita gente sente o coração batendo mais forte quando deita do lado esquerdo e entra em pânico achando que vai ter um infarto. Calma, pessoal. Na imensa maioria das vezes, isso é apenas a percepção do próprio batimento contra a parede aqui do peito. Porque o coração fica mais perto da parede torácica aqui desse lado. Então é benigno, não é sinal de doença. Mito 2, que dormir do lado esquerdo faz mal para o coração. Não faz. Num coração saudável, você pode dormir do lado que for mais confortável para você. O lado esquerdo é recomendado pelo refluxo e não porque prejudica o coração sadio. Mito 3, que basta tomar remédio para azia e pronto. Pode fazer tudo errado. O remédio ajuda, lógico, mas ele não conserta o hábito de comer tarde, deitar cheio, dormir na posição errada. Tratamento de verdade é você fazer tudo junto. E um último, que engana muita gente, aquele chá de hortelã depois do jantar que parece calmante e inocente. O chá de hortelã pode relaxar a válvula e piorar o refluxo em quem já sofre de refluxo. O mesmo vale aí para os chocolates, para as bebidas gaseificadas à noite. Então nem tudo que parece leve é amigo do teu esôfago. Vamos aplicar essas informações na prática. Vamos resumir aqui o que você deve fazer. 1. Durma virado para o lado esquerdo. 2. Eleve a cabeceira da cama uns 15 centímetros. 3. Dê um intervalo de 2 a 3 horas entre o jantar e a cama. 4. À noite, evite álcool, fritura e excesso de café. E 5. Cuida do peso e abandone o cigarro. Faz isso por alguns dias. Você provavelmente vai sentir a diferença aí, uma grande diferença, já na primeira semana. Menos azia, menos tosse e um sono mais tranquilo. Dê ao seu corpo pelo menos 2 a 3 semanas para transformar isso num hábito automático. Vamos falar um pouco agora daquele sinal de alerta do coração, da trepopneia. Olha que nome estranho, né? Mas vamos falar um pouquinho dele. Se você, que sempre dormiu ali tranquilo, começa agora a perceber que não consegue mais deitar do lado esquerdo, que ao virar para deitar ali para o lado esquerdo você sente uma falta de ar, um aperto no peito, ou um incômodo que só melhora quando você volta ali para o lado direito, isso pode ser um aviso de que o teu coração está aumentado ou trabalhando com mais dificuldade. E presta atenção também nesses sinais. Falta de ar que te obriga a usar mais travesseiro ali para respirar, acordar no meio da noite ofegante, ou pernas inchando ali no final do dia, ou até aquele cansaço que não passa. Se você tem isso, aí você não pode ignorar. Tem que investigar com o cardiologista. Pode ser coração fraco, pessoal.
Um exame clínico bem feito e um simples ecocardiograma, por exemplo, consegue avaliar isso com segurança. Quanto mais cedo, melhor, porque o coração sempre é uma questão de tempo. Então, cuida bem dele. Se esse vídeo então te ajudou, manda para aquela pessoa da família que dorme mal, vive com azia e anda cansada demais. Pode ser exatamente o empurrão que ela precisava para começar a se cuidar. Não esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho e considere ser membro aí para receber os vídeos antes de todo mundo. Cuida aí do seu coração. Ele trabalha por você 24 horas por dia. O mínimo que a gente pode fazer é dormir do lado certo por ele. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.